Senhoras e senhores, muito boa tarde. É com enorme satisfação que a Câmara de Vereadores de Criciúma, através da Câmara Mirim, saúda a todos que prestigiam esta solenidade. Neste instante, eu convido para que se posicione à frente à mesa de autoridades, para que recepcione as demais autoridades aqui presentes e também para que abra oficialmente essa sessão a vice-presidente da Câmara Mirim de Criciúma, vereadora Mirim Elô Beloli Martinello. Para compor a mesa de autoridades, eu convido também o deputado estadual Sérgio Mota, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, a quem saudamos com uma calorosa salva de palmas. Da mesma forma, o vice-prefeito do município de Criciúma, senhor Ricardo Fabres, neste ato representando Sua Excelência o prefeito Clésio Salvaro. O vice-presidente do Poder Legislativo de Criciúma, nesse ato, representando o presidente da Câmara de Vereadores de Criciúma, vereador Miri D'Agostin, vereador Pastor Jair Augusto Alexandre. Chamamos também a gestora auxiliar do Comitê de Prevenção ao Trabalho Infantil do Sul do Estado, meritíssima juíza federal do trabalho da primeira vara do trabalho, Janice Bastos. A secretária de Educação do município de Criciúma, Roseli Maria de Luca Pisolo. O secretário municipal de Assistência Social e Habitação, secretário Paulo César Bittencourt. Convidamos também o vereador Aldinei Potelec, responsável pelo projeto Câmara Mirim da Câmara Municipal de Criciúma. Peço a mesa para que fique à vontade, por favor. Solicito agora para que a vice-presidente da Câmara Mirim de Criciúma faça a abertura oficial dos trabalhos desta presente sessão. Senhoras e senhores, boa tarde. Em nome do Poder Legislativo Municipal, queremos dar as boas-vindas e agradecer a presença de todos. Por solicitação do presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, deputado Sérgio Mota, declaro aberta a sessão especial de abertura da Mostra Catarinense de Desenhos Infantis. Criança não trabalha, lugar de criança na escola. Registramos também a presença da senhora Silvia Zanetti, diretora do Bairro da Juventude, de Rosimere Monteiro, representante do Conselho Tutelar 2, jornalista Emerson Teixeira, assessor do deputado federal Hélio Costa, Rejane de Lorenzi Cancelier Lessa, integradora educacional da Coordenadoria Regional de Educação, Carlos Vanderci Ferreira, do Conselho Tutelar 2, os vereadores Salésio Lima e também o vereador Ademir Honorato. Agora, convido a todos para que, em posição de sentido, possamos acompanhar a execução do Hino Nacional Brasileiro. Conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, toda pátria, salve
sol. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és bela, és forte, impagável do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, farão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos ricos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o que ostentas estrelado. Bendiga o verde e ouro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem tem ninguém que adora a própria morte. Entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Sabe-se que 10 crianças catarinenses trabalha. A maior incidência ocorre na própria casa, o chamado trabalho doméstico, e também na agricultura, seja ela familiar ou não. Mas também acontece nas cidades, em ruas ou comunidades. Sabe-se ainda que essa realidade não é fundamentada apenas em aspectos econômicos. Ela decorre também, em grande parte, de padrões sociais e culturais formados a partir da crença de que o trabalho engrandece e auxilia na formação do indivíduo, evitando malefícios vinculados ao excesso de tempo de lazer. No revés dessa crença, a pessoa que trabalha na infância está exposta a consequências inegavelmente maléficas. Para abordar um pouco mais esse importante tema, convidamos todos para assistir um vídeo produzido pela Assembleia Legislativa de Santa Catarina sobre esse tema. O trabalho infantil é caracterizado quando uma criança se substitui ao adulto em alguma determinada tarefa laborativa. Então, quando ocorre apenas um auxílio aos pais no âmbito da residência ou eventualmente no âmbito da propriedade, não estará caracterizado o trabalho infantil. Agora, se ela fica responsável, por exemplo, por cuidar da casa, cuidar dos irmãos mais novos, aí será uma situação que será ilícita. Então, os pais eles têm que observar que uma criança que desde a tenra idade pega numa enxada, fica exposta a agrotóxicos, ela vai sofrer muito mais as consequências do que um adulto. Então, nós precisamos mudar essa cultura, ofertar às crianças e aos adolescentes uma formação
para que depois eles possam até retornar à propriedade rural e fazer essa propriedade mais lucrativa, possam auxiliar seus pais de uma maneira diferente. Bom, se você conhece alguma criança que está em situação de trabalho infantil, não hesite, denuncie, vá até o órgão competente, utilize o Disque 100. A infância é para sonhar, não é para trabalhar. Bom, recentemente a Secretaria de Assistência Social e Trabalho do município de Criciúma também desenvolveu um trabalho para verificar, fazer um diagnóstico do trabalho infantil no município de Criciúma. Nesse momento, a gente convida para fazer um resumo desse diagnóstico a coordenadora do PET, o Programa de Erradicação do Trabalho Infantil do município de Criciúma, Fernanda Maia. Oi, então boa tarde a todos. Primeiramente, eu cumprimentando a mesa, todas as entidades, mas principalmente gostaria de cumprimentar todas as crianças envolvidas nessa causa. Me encantou ontem vendo o trabalho aqui exposto na prefeitura dos desenhos, tanto a criatividade quanto a compreensão do tema trabalho infantil pelo olhar das crianças. Então, eu agradeço a presença de todos e principalmente o belo trabalho que vocês desenvolveram aqui no município de Criciúma e em outros municípios. Meu nome é Fernanda Maia, eu estou atualmente coordenando o trabalho, é um programa, na verdade, de erradicação do trabalho infantil aqui no município de Criciúma, através da Secretaria de Assistência Social. Juntamente comigo, eu tenho duas técnicas de referência, que estão aqui, a Edileia Colli e a Michele Bombazar, uma psicóloga e uma assistente social. E nós três, nossa tarefa, até para que as crianças compreendam, é tentar identificar o que aqui no município de Criciúma tem de trabalho infantil e que tipo de atividade, ação, projeto a gente pode pensar para intervir nessa realidade e fazer com que as nossas crianças não estejam mais em situação de trabalho infantil, correto? Então, eu vou falar alguns dados, depois se as crianças tiverem alguma dificuldade de compreender, pode levantar a mão, pode perguntar que eu vou estar respondendo, correto? O que acontece? Para pensar num programa de erradicação do trabalho infantil, você tem que entender onde é que você precisa agir. E o diagnóstico, ele é um projeto realizado por alguém que compreende do assunto para identificar o que é que tem na realidade de Criciúma. Então, o doutor André, que é um professor da universidade, ele levantou esses dados. Nós temos dados oficiais nesse diagnóstico, desde o IBGE, dados do CAD único, assim como outras fontes de dados do município, do estado, nacional, para que a gente pudesse entender a nível tanto do Brasil, quanto do estado de Santa Catarina, quanto do município de Criciúma. Mas, para poder compreender a realidade de Criciúma, foram levantados dados com crianças como vocês, adolescentes, com pessoas que atuam nessa área, seja na educação, os professores, sejam assistentes sociais lá na política de assistência, seja com agentes comunitários lá no postinho de saúde que vocês frequentam. Então, a partir desses dados, também junto com os conselhos de direitos, temos o Conselho Tutelar e temos também o Conselho Municipal de Direitos da Criança e Adolescente, que representam todos vocês que estão aqui. Então, a partir desses dados, a gente observou o quê? A realidade de Criciúma é que maior parte dos casos de trabalho infantil está vinculado. A menina levantou o dedo lá. Quer perguntar algo? Não? Está vinculado a questões de atividades ilícitas. O que são essas atividades ilícitas? É o que a gente chama de tráfico de drogas. Então, a maior parte dos casos que a gente tem hoje no município de Criciúma em relação ao trabalho infantil está vinculado a questões de atividade ilícita, que a gente pode trazer como o tráfico de drogas. Maioria é gênero masculino, são meninos de 15 a 17 anos, concentrado, maior parte, num bairro do qual nós temos denominado como Renascer, que é um dos bairros que a gente tem maior número de vulnerabilidade social e risco.
Então, o que esses dados nos trazem? Que todas as ações, sensibilizações, atividades que a gente vai desenvolver aqui no município de Criciúma está vinculado a essa região, a esse público e a essas crianças. Não quer dizer que a gente não vai olhar, num geral, todas as situações de trabalho infantil. Mas, o que eu queria trazer para todas as crianças que estão aqui? Às vezes, a gente vê, mas não enxerga. Por quê? Eu achei tão interessante esse trabalho que vocês fizeram na escola sobre o que é o trabalho infantil, porque justamente nos ensina a... Estou ali com a minha família no Parque das Nações, certo? Ali tem uma criança vendendo uma bala. Se eu não consigo enxergar que aquilo é trabalho infantil, eu apenas vejo, passa por mim e eu acho normal. Agora, depois que eu aprendi o que é o trabalho infantil, quando passa por mim, eu posso dizer para minha mãe, para o meu pai, para minha avó, para quem é meu responsável. Olha, tem que acionar o conselho tutelar, tem que acionar quem é o responsável pela criança e adolescente para poder fazer intervenção com aquela família e tirar aquela criança em situação de trabalho infantil. Então, assim, o meu recadinho é bem curto, a ideia era só trazer, tanto para as autoridades quanto para as crianças que estão aqui, qual é a nossa realidade no município de Criciúma e pedir a colaboração de todos para que a gente possa realmente erradicar essa prática. Ok? Obrigada a todos. Registro também a presença do vereador Edson Luiz do Nascimento Paiol, acompanhando também essa sessão especial. Bom, a fim de ampliar a necessidade de conscientização e fomentar o debate a respeito desta temática, a Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina e o Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região uniram-se em prol desta causa. Também apoiou a iniciativa a AMATRA, a Associação dos Magistrados do Trabalho da 12ª Região, que criou o concurso de desenho Criança Não Trabalha, o lugar de criança é na escola. O concurso contemplou alunos de escolas públicas de 3º e 4º anos em 12 cidades de Santa Catarina: São José, Araquari, Blumenau, Brusque, Chapecó, Joinville, Criciúma, Lages, Rio do Sul, São Miguel do Oeste, Videira e Xanxerê. Gostaríamos aqui de mencionar os vencedores, então, do concurso de desenho Trabalho Infantil Não é Brinquedo e que estão aqui presentes. Assim que eu falar o nome, gostaríamos que ficassem de pé para que todos os conheçam, né, e que possam dar a vocês uma calorosa salva de palmas. André Chardozin da Silva, 3º ano da Escola Amaro João Batista. Ele ficou em 1º lugar no concurso. E a professora é a professora Ana Cristina Viana Machado. Ele está aqui, ele é pequenininho, mas está aqui de pé. Em 2º lugar, Alice Gomes Férigo, do 4º ano da Escola Ângelo De Luca, a professora Lilian Darós Paim De Luca. E em 3º lugar, Gabriel de Moraes Lazarim, do 4º ano da Escola Fiorento Melera, a professora Rosiane Bonfante Pereira. Dando sequência a este ato, neste instante, convidamos para fazer uso da palavra a secretária de Educação do município de Criciúma, secretária Roseli Maria De Luca Pisolo. Boa tarde a todos, a todas, principalmente aos nossos alunos e aos nossos vereadores mirim, a toda a equipe da mesa, doutora Janice, prazer em tê-la aqui na nossa casa, né, a casa de todo criciumense. Ao Ricardo, está representando o prefeito, né, o nosso deputado estadual, a nossa presidente hoje, né, da Câmara, mas hoje está presidindo, é presidente da nossa Câmara Mirim, né, pastor Jair, o nosso parceiro aqui, que trabalhamos juntos, nós na educação, ele no social, pelas nossas crianças do município, né, pastor Potelec e todos os vereadores que estão aqui. E, principalmente o pessoal da Secretaria de Educação do município de Criciúma, que também estará aqui, porque nós fazemos um trabalho também, desde 2017, na questão do trabalho infantil. Nós participamos ativamente, junto com o Tribunal Regional de Trabalho, do concurso, da premiação,
os desenhos realmente mostraram que os nossos alunos entenderam do trabalho infantil. Então, é um trabalho que nós já em 2009, 2010, nós tínhamos feito a primeira pesquisa sobre o trabalho infantil do município de Criciúma e se constatou lá que tinha trabalho infantil. Depois, fizemos também outra pesquisa enquanto Secretaria de Educação, e vimos que continua realmente tendo trabalho infantil, e nós fazemos esse trabalho lá nas nossas escolas, capacitando. Nós, inclusive, fizemos uma capacitação com os nossos professores, para que eles primeiro entendessem e depois eles passassem para os nossos alunos o que é trabalho infantil e o que não é trabalho infantil também, que tem que deixar bem claro, como a gente viu no vídeo da Assembleia, porque tem crianças que dizem assim, não vou ajudar em nada, porque não é. Não é assim. Então, nós deixamos isso bem claro, os nossos professores. Então, é um trabalho que está sendo feito, é uma realidade que nós não podemos não enxergar, mas que, como a fala a nossa da assistente social ali, né, da representante da assistente social, o que mais nos preocupa realmente são aqueles nossos alunos que não é só de 15 a 17 anos que fazem o que a gente chama de corre, né? Nós temos alunos de 5, 6, 7, 8 anos nesta vida. Então, por isso que nós já temos com 6 escolas em período integral, inclusive a Silvia está aí, né? Um abraço para a Silvia também, lá do bairro da Juventude, que as crianças, enquanto estão no bairro ou enquanto estão nas outras escolas de tempo integral, elas estão pelo menos assistidas. E elas estão vendo que é através da educação que elas podem transformar a vida dela. Não aquele dinheiro imediato que o trabalho do tráfico dá para essas crianças, que logo acaba. Mas que se elas realmente frequentarem as escolas e se transformarem através da educação, elas vão ter um futuro garantido, o que o trabalho infantil não garante. Então, é isso que a gente faz nas nossas escolas. Agradecer à Assembleia Legislativa por este momento, e pedir para que todos realmente dêem uma olhada nos trabalhos que são maravilhosos. Obrigado por vocês estarem aqui hoje, neste dia. Muito obrigada. Muito obrigado à secretária Roseli De Luca Pizzolo. Convidamos agora para que faça uso da palavra o secretário de Assistência Social, Paulo César Bittencourt. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, Ricardo Fábio, vice-prefeito, representando o prefeito Salvaro, pastor Jair, representando o presidente Miguel D'Agostin, juíza doutora Janice, deputado doutor Sérgio Mota, representante da Câmara Mirim, secretária de Educação Roseli De Luca, vereador Potelec, especial também a minha equipe da assistência social, já tivemos a fala da Fernanda, com muita propriedade, também a Ede, a Michele, que são técnicas de referência na erradicação do trabalho infantil, a Júlia também, que coordena o Prefeito Amigo da Criança, também importante nesse processo. Bom, o que fica para a gente de tudo isso é que tem que ficar muito claro, né, gente? Criança tem que brincar, tem que se divertir, tem que ir à escola, tem que curtir essa infância. Cabe a nós, gestores públicos, oferecer espaços adequados de esporte, de lazer, de escolas com bons conteúdos para que as crianças também possam ter algo atrativo. Cabe aos cidadãos que não estão na área da gestão, mas pais que são responsáveis, proporcionar a essas crianças momentos de lazer, né? Quando a gente esquece um pouquinho o celular, esquece um pouquinho a TV, a gente olha um pouco do lado e está lá os nossos filhos, está lá sobrinhos, netos, enfim. A gente precisa proporcionar a eles também momentos agradáveis que façam com que eles sintam a infância ao longo de uma vida, assim como nós, sempre que nos remetemos aos nossos avós, aos nossos pais, as coisas boas que ficam são as lembranças da infância. Para que essas lembranças fiquem, a gente precisa proporcionar isso também às nossas crianças. Então, importante, parabenizo a Câmara de Vereadores e também a Assembleia Legislativa por estar proporcionando esse momento, para que todos façam uma reflexão do papel do adulto, do papel da criança, do papel do gestor público com relação ao trabalho infantil. Que as crianças fiquem cada vez mais cientes de que criança é para brincar, criança é para estudar, criança não é para trabalhar, e nós adultos, o nosso papel de proporcionar tudo isso a elas. Então, parabéns a todos os envolvidos,
Obrigado pela presença de todos. Muito obrigado, secretário. Faz uso da palavra neste momento o vereador Aldinei Potelec, responsável pelo projeto Câmara Mirim do Poder Legislativo de Criciúma. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar aqui a nossa presidente da sessão da Câmara Mirim de hoje, sessão especial, né? Também o nosso deputado estadual, Sérgio Mota, vice-prefeito, Ricardo Fábio, aqui representando o prefeito, o vereador pastor Jair Alexandre, representando o nosso presidente da Câmara de Vereadores, a doutora Janice, secretário de Educação, o secretário Paulo César, da Assistência Social, os meus colegas vereadores que estão aqui, os vereadores mirins também, cumprimentar toda a equipe, tanto da Câmara de Vereadores, da Prefeitura Municipal, tanto da equipe da Assistência Social como da Educação, também a equipe da Assembleia Legislativa que proporcionou esse evento, né, um evento construído a 4 mãos, na verdade, né? E também quero cumprimentar especialmente as escolas que estão aqui, né, o pessoal da SATIC, tchauzinho aqui, pessoal da SATIC. Dá uma salva de palmas para o pessoal da SATIC que está aqui. Também as escolas que foram premiadas, né? A Amaro João Batista. Cadê o pessoal da Amaro João Batista? Está lá? Cadê? Dá um tchauzinho assim. E o pessoal da Ângelo De Luca, está aí? Aqui, está tudo de laranjada ainda? O pessoal da Fiorento Meller chegou, está aqui? Não, não está aqui, né? Mas vamos dar uma salva de palmas para a Fiorento Meller também, porque afinal de contas, teve um dos seus alunos que teve o seu trabalho escolhido e está aqui, sendo exposto aqui nessa mostra. Enfim, gostaria de parabenizar, antes de mais nada, a doutora Janice e a Assembleia Legislativa por estar desenvolvendo esse trabalho junto dos municípios, né, em parceria com os municípios, com a Secretaria de Educação de cada município, né, e principalmente acho que nós temos que ter um olhar bem especial, no nosso caso aqui da cidade de Criciúma, e aí convoco não só assistente social, a Secretaria de Educação, nós como vereadores, todo o governo municipal, acerca desses dados que esqueci o nome que a Fernanda nos trouxe, né? De que, infelizmente, o que caracteriza hoje, o que mais demonstra o trabalho infantil na nossa cidade está ligado diretamente ao tráfico de drogas. Isso é preocupante, alarmante, porque não é só a questão do trabalho infantil em si, que já era, de uma certa forma, preocupante, mas principalmente o aliciamento na questão do tráfico de drogas. E aí nós precisamos ter esse olhar um pouco mais especial para essas comunidades, ou para essa comunidade específica, né? E aí eu preciso também ressaltar o trabalho que o município tem feito, junto da Secretaria de Educação, junto das escolas, né? O prefeito Clésio Salvaro tem se dedicado muito, tem se preocupado muito com essa questão da educação, né? Podemos chamá-lo de prefeito amigo da criança, porque liberou recentemente a instalação de ar-condicionado em todas as salas de escolas, de todas as salas de aula das escolas municipais de Criciúma, né? Hoje, né, até o final desse ano, começo do ano que vem, todas as escolas, todas as salas de aula das escolas municipais terão ar-condicionado, quer dizer, melhorando assim a qualidade, também proporcionando uma melhor qualidade de ensino para as nossas crianças. Também essa possibilidade do contraturno, né, Roseli? O contraturno onde nós vamos ter as crianças já desse ano, do 9º ano, algumas do 8º, essa possibilidade de ter aulas de robótica, e a partir do ano que vem, a partir do 6º ano, as crianças das escolas municipais vão poder, no contraturno, ter essas atividades como aula de robótica, mecatrônica, estimulando assim o raciocínio lógico, né? E eu acho que nós temos que ampliar ainda mais esse tipo de oportunidades, justamente para que nós, de alguma forma, venhamos combater de forma direta essa questão do trabalho infantil na nossa cidade, e fazendo isso na nossa cidade, com certeza as outras cidades vão fazer a parte delas também, e a gente vai tornar um pouco melhor a vida dessas crianças e o nosso futuro melhor ainda. O nosso deputado sempre tem falado, e me permita parafraseá-lo, que ele tem falado que todos nós falamos que a criança é o futuro.
mas para que ela seja o futuro, nós temos que pensar nelas agora, no presente. Por isso, parabéns a todos e um bom evento a todos, uma boa mostra a todos. Obrigado. Muito obrigado, vereador. Temos a honra de convidar para fazer uso da palavra neste momento a gestora auxiliar do Comitê de Prevenção ao Trabalho Infantil do Sul do Estado, juíza federal do trabalho da Primeira Vara do Trabalho, magistrada Janice Bastos. Boa tarde a todos. Excelentíssima presidente Heloísa Beloli Martinello. Ao tempo em que eu cumprimento, estendo a minha homenagem aos demais membros da mesa, deputado Sérgio Mota, o representante do prefeito, vice-prefeito, Ricardo Fabre, o secretário Paulo César Pittencourt, vereadores Jair Alexandre e Aldinei Potelec, a secretária Roseli Maria de Luca Pisolo. Inicialmente, eu agradeço a organização deste evento, especialmente a Vera Tasca, pela oportunidade de poder falar um pouco sobre essa chaga que é tão presente na nossa realidade, na nossa sociedade e que precisa ser extirpada. Eu sou juíza do trabalho, exerço a minha profissão e nela eu me deparo com realidades que os senhores não imaginam. Eu vejo no dia a dia o que está acontecendo e eu estou aqui para chamar os senhores à responsabilidade e também cientificar essas crianças do que pode acontecer com elas no futuro. A legislação brasileira proíbe o trabalho infantil para pessoas com menos de 16 anos, salvo na condição de menor aprendiz a partir dos 14 anos. Dos 16 aos 18 anos, o adolescente não pode trabalhar à noite em atividades insalubres ou perigosas, ou então aquelas que são consideradas as piores formas de trabalho infantil. No entanto, segundo os dados da ONU, 168 milhões de crianças no mundo estão trabalhando. 120 milhões entre 5 e 14 anos. 5 milhões trabalham de forma análoga de escravos, sem condições mínimas de higiene e de segurança. 14% dos jovens entre 15 e 17 anos estão empregados em trabalhos considerados perigosos. E aqui eu posso acrescentar a questão do tráfico de droga, que foi muito bem trazida. No Brasil, mais de 2 milhões de crianças e adolescentes trabalham em condições irregulares. E em Santa Catarina, mais de 96 mil crianças estão submetidas ao trabalho, segundo a PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios. O trabalho infantil é muito presente no nosso dia a dia, pois existe uma clara conivência social e cultural do Estado, da família e da sociedade como um todo. Com o foco nesta realidade, no ano de 2018, foi criado o concurso de desenho com o título Criança não trabalha, lugar de criança é na escola. E o concurso foi o que deu origem a essa exposição que está ali fora, e é uma exposição itinerante que contou com a colaboração de crianças da rede pública, tanto de Criciúma quanto de algumas outras cidades que foram relacionadas aqui. Aqui em Criciúma foi sob o comando da juíza gestora do combate ao trabalho infantil na época, a doutora Rafaela Messina Ramos de Oliveira, que eu acho que deve se conhecer bem, né? Essas crianças desenvolveram desenhos capazes de expressar os sentimentos delas em relação ao trabalho infantil. E o nosso principal objetivo com esse concurso foi de sensibilizar e chamar a atenção dos poderes públicos, legislativo, executivo e judiciário, bem como de toda a sociedade civil, a fim de mostrar o que acontece de verdade com os trabalhadores infantis e conscientizar os senhores de que temos o dever de lutar para extirpar essa chaga social. As crianças que trabalham têm a infância roubada. Se estão trabalhando, obviamente não estão estudando, o que ocasiona a perpetuação do ciclo de pobreza em que elas vivem. Precisamos estar atentos e falar sobre isso. Precisamos lutar para que as nossas crianças passem o maior tempo possível nos bancos escolares, pois somente assim formaremos cidadãos preparados para o mundo. O adolescente pode trabalhar? Pode sim. Vocês vão saber como, porque a legislação permite. O que nós precisamos é utilizar a legislação e encontrar caminhos para que o adolescente possa trabalhar sem que isso se caracterize como um trabalho infantil e sem que isso vilipendie ou não dignifique o seu desenvolvimento como adolescente e como pessoa.
Não tenham dúvidas, senhores, a prática do trabalho infantil é muito degradante, traz consequências físicas, psicológicas e econômicas para as nossas crianças e também para as suas famílias. E visando a conscientização, nós elaboramos uma cartilha em parceria com o TST e com o CSJT, onde estão enumeradas as 10 razões pelas quais as crianças não podem trabalhar. Eu espalhei um panfletinho para vocês, eu acho que ele é amarelinho, o verdinho, e eles têm essa relação das 10 motivos principais pelos quais as crianças não podem trabalhar. E a gente pode verificar nesse panfleto que principalmente a saúde das crianças é afetada. O que eu preciso trazer para os senhores de mais relevante aqui em relação a estes 10 motivos é o acidente de trabalho. É com o que eu convivo no dia a dia, no meu trabalho, na minha mesa de audiência. Eu recebo na minha sala de audiência crianças que já não são mais crianças, que já são adolescentes ou adultos de 19, 20, 21 anos e que sofreram acidentes de trabalho. Porque se vocês verificarem, nesse panfleto que eu coloquei, que eu entreguei para vocês com as 10 formas, as 10 proibições, tem uma delas que eu vejo que é muito importante, que fala o seguinte: a criança possui visão periférica menor que a do adulto, estando mais sujeita a sofrer acidentes de trabalho. Por conta disso, por não ter essa percepção do lugar onde ela está inserida, a criança realmente ela está mais sujeita a sofrer esse tipo de agressão física, e isso vai macular a vida dela para sempre. A gente não tem mais como resolver. Não é uma indenização, não tem nada que se possa fazer que vá devolver um membro para uma criança ou que vá recuperar a dignidade dela depois que ela sofreu um acidente de trabalho. Então, se nós pudermos evitar isso, é o que nós devemos fazer. É o nosso papel como sociedade, é o nosso papel como judiciário, como executivo e como legislativo. Eu gostaria de falar também sobre o trabalho rural rapidamente, que o setor agrícola é um dos que mais explora a mão de obra infantil com idade entre 5 e 14 anos em Santa Catarina, principalmente a agricultura familiar. Mas o que muitos pais desconhecem é que a atividade rural está inserida nas piores formas de trabalho infantil, sendo proibida para menores de 18 anos. O trabalho nas lavouras deixa as crianças expostas a uma série de riscos, como instrumentos cortantes, intoxicação por agrotóxicos, queimaduras solares, transporte de peso excessivo e acidentes com animais e máquinas. E aqui a gente tem de novo presente o acidente de trabalho. Cansaço, perda do sono, da audição, problemas na coluna são algumas consequências do trabalho e que podem lesionar para sempre o corpo das crianças. Senhores, é preciso que a sociedade reconheça os impactos físicos e psicológicos na vida de meninas e meninos que trabalham desconstituindo-se assim a falsa ideia de que o trabalho precoce é um caminho possível para o desenvolvimento humano e social. O trabalho precoce não é um caminho possível, ele sequer pode ser uma possibilidade para nós. Antes de trabalhar, as nossas crianças precisam brincar, estudar e se sociabilizar com outras crianças para que possam se desenvolver de forma completa e integral. É o que nós esperamos, é o que esperam de nós, é o que a sociedade espera que nós façamos por ela. Finalmente, senhores, eu encerro então essa pequena manifestação repleta de crianças aqui me ouvindo, o que muito me honra, com uma frase do ativista indiano Kailash Satyarthi. Ele libertou milhares de crianças da condição de condição degradante de trabalho infantil e ele foi vencedor do Prêmio Nobel da Paz de 2014. O Kailash diz assim: existe uma relação triangular de causa e consequência. Numa ponta está a pobreza, na outra o analfabetismo e na terceira ponta o trabalho infantil. A pobreza, sem dúvidas, está na origem do trabalho infantil, mas o trabalho infantil também gera pobreza, pois as crianças que trabalham continuam pobres. Os seus filhos vão trabalhar e permanecer pobres. Criança é mão de obra barata, física e mentalmente vulnerável. Então, as crianças são recrutadas e seus pais ficam sem trabalho. Há, portanto, um ciclo vicioso. O trabalho infantil, o desemprego e a pobreza se retroalimentam. Senhores, façamos a nossa parte. Vamos cuidar das nossas crianças. E eu convido a todos para aproveitarem a mostra, para aproveitarem as obras que estão expostas ali fora. Obrigada.
Na sequência, faz uso da palavra, neste momento, o deputado estadual Sérgio Mota, presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Boa tarde a todos, todas as crianças, boa tarde. Mais alto, boa tarde. Eu quero cumprimentar aqui a mesa, né, nossa presidente em exercício, Heloísa, também o nosso vice-prefeito, agradecer pelo espaço, a prefeitura, nosso prefeito Clésio e nosso vice-prefeito Ricardo, por ter nos dado esse espaço para podermos alertar, né, a nossa população sobre o trabalho infantil. Cumprimentar o Paulo, secretário de Assistência Social, parabéns pela sua fala. O nosso vereador, também um defensor da criança e do adolescente, Aldinei Potelec, e a Janice Basto, né, a doutora juíza federal, muito bem as suas palavras, e também a dona Roseli de Lucas, secretária municipal da Educação. E o nosso pastor, que aqui está, esse homem santo de Deus. Isso. Nós, Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, a Comissão da Criança e do Adolescente, fez essa parceria, né, com o TRT, o Tribunal Regional do Trabalho, para combatermos o trabalho infantil. O Aldinei falou as palavras, né, que todos dizem que a criança é o futuro da nossa nação, do nosso Estado, mas ela só vai ser o futuro se ela tiver um presente na escola, como a campanha que estamos fazendo. Lugar de criança é na escola e não no trabalho. Doutora juíza, eu quero dizer a Vossa Excelência que eu tive isso na minha casa. O meu pai, aos 9 anos, ele foi obrigado a trabalhar. Ele veio era português, migrante. Com 9 anos, ele na padaria tinha que carregar sacos de farinha na cabeça. E desenvolveu, como Vossa Excelência falou, a criança não tem a estrutura, né, que tem o adulto. Desenvolveu problemas seríssimos de coluna, o folhetinho, né, que está aqui nos orientando. Logo o primeiro já fala, né, sobre os ossos, os músculos. Meu pai, por trabalhar aos 9 anos na padaria e carregar muito peso, saco de cimento, de farinha, eram colocados na sua cabeça para ele carregar até o padeiro, ele teve problemas seríssimos. E é isso que nós não queremos que aconteça. E como falamos, a criança é o futuro da nossa nação, o crime organizado sabe disso. E tem investido pesado para aliciar crianças ao tráfico. Então nós temos que estar ao lado das nossas crianças e adolescentes. E como presidente da comissão, ali na Leste, da criança e adolescente, nós queremos combater e queremos que as pessoas que, né, nos assistem, que nos ouvem, elas venham denunciar o trabalho infantil, não se calar. Às vezes a pessoa fica com medo, denuncie, porque é o futuro da nossa nação, do nosso município, é o futuro do nosso país. Jesus disse assim, olha, deixai vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Temos que lutar pelas nossas crianças. Eu agradeço ao Tribunal Regional do Trabalho, a parceria, agradeço a Vera, agradeço a todos e vamos depois assistir, né? Parabéns às crianças que venceram, já foram aqui homenageadas, os professores, professoras, parabéns a todos vocês, podem contar conosco ali na Assembleia Legislativa. Que Deus abençoe a todos e bom evento para todos nós. Muito obrigado, deputado. Ouviremos nesse momento o vice-prefeito do município de Criciúma, nesse ato representando o prefeito Clésio Salvaro, faz uso da palavra o vice-prefeito Ricardo Fabres. Boa tarde. Vou fazer que nem o deputado, hein? Boa tarde. Quero cumprimentar aqui a Heloísa, que é a vice-presidente. É o Yuri, né? Que é o presidente. O Yuri chegou agora, um pouquinho depois, mas quero cumprimentar a Heloísa e eu quero estender meus cumprimentos a todos os vereadores mirins. Eu acho muito legal esse projeto. Quando eu estava presidente da Câmara de Vereadores,
foi quando a gente instalou a Câmara Mirim. Foi a primeira turma, lá em 2015. Se for lá na Câmara, tem uma placa na parede, na entrada, com todos os primeiros vereadores mirins. E esse é um projeto muito legal, deputado Sérgio Mota. Muito interessante. Porque nós não só criamos, quem sabe, bons políticos, mas o objetivo é criar bons cidadãos. E todos eles aqui saíram com uma experiência incrível. Na nossa época, teve os vereadores mirins perguntaram para nós, não tem reeleição? Não, não tem reeleição, mas queriam reeleição. Isso é muito legal. Eu gostaria de cumprimentar o deputado Sérgio Mota, a doutora Janice, e aí eu já quero aqui enaltecer o trabalho do TRT, da Justiça do Trabalho, da Assembleia Legislativa, com relação a esse projeto. Ele é de um significado muito importante, ainda mais nos dias de hoje, como a gente ouviu aqui, né, a nossa parceira aqui, a Fernanda, né, sobre a questão das crianças no tráfico de drogas. Quero cumprimentar o presidente em exercício da Câmara de Vereadores, pastor Jair Potilek, aí eu estendo meus cumprimentos ao vereador Salésio, ao Ademirzinho, ao vereador Paiol, que estão aqui presentes, não sei se tem mais algum vereador, eu não presenciei. Os secretários, né, a Roseli, da Educação, o Paulo César, da Ação Social, a Silvia, do Bairro da Juventude, e vou deixar um recado bem rapidinho para vocês. Quando nós ouvimos a Fernanda falar sobre as crianças envolvidas com tráfico de drogas, que é o trabalho delas, que às vezes a gente chama elas de laranja, a gente chama elas de mula, tem até apelido, né? Tem até nome feio. E quando ela fala de um bairro só, nós não temos só um bairro em Criciúma com esse problema. Nós temos alguns bairros em Criciúma com esse mesmo problema de crianças que estão trabalhando para os traficantes. Nós temos em alguns bairros aqui, e todo mundo sabe quais são os bairros, as autoridades sabem quais são os bairros. A gente tenta fazer o máximo que a gente pode, né? Mas é muito difícil hoje, e o deputado Sérgio sabe disso, a gente enfrentar essa luta, o Estado como está, enfrentar essa luta. Mas a gente tem enfrentado, com bons projetos na ação social, na educação, e através da Câmara de Vereadores, através da Justiça também, da Assembleia. Mas dizer uma coisa para vocês. Quando a gente fala dessas crianças que estão sendo exploradas no trabalho, que estão envolvidas com tráficos, eu olho para vocês aqui, o que eu imagino? Essas crianças, esses nossos estudantes, Roseli, são crianças abençoadas. Porque se vocês estão aqui hoje, é porque vocês têm uma boa família, uma família que envolve vocês, e é porque vocês têm uma boa escola, uma escola que envolve vocês. E isso é um presente que nem todo mundo tem, como vocês viram. Então vocês têm que chegar todos os dias, para o pai, para a mãe, para a avó, para o vô, com quem vocês moram, e agradecer. E vocês têm que falar, como o deputado Sérgio falou, falar com Jesus e todo dia agradecer Ele pela vida abençoada que vocês têm, por estarem aqui hoje, por exemplo, na prefeitura, participando desse belo projeto. Não são todas as crianças. E a gente vê isso pela cidade, e vocês têm ideia. Às vezes a gente fica triste quando a gente encontra uma criança nessa situação, mas a gente fica muito feliz, como foi o meu caso, de ir para Taiwan, para a China, a Roseli também foi, com 9 estudantes da rede municipal. Da Jorge da Cunha Carneiro, lá da Brasília, da Lili Coelho, lá da Santa Luzia, da Dionísio, lá no Ana Maria, tinha mais as 3 escolas. 9 alunos, da idade de vocês, foram para Taiwan, na China, disputar uma Olimpíadas de Matemática. 9. Trouxeram 7 medalhas, de prata e de bronze. E hoje eu encontro eles, e hoje de manhã eu estava até no WhatsApp com alguns deles, e nós conversando, né, e todos eles ainda empolgados e motivados com a viagem que fizeram e com as medalhas que trouxeram, para ver a importância que tem a escola na vida de vocês. Nunca deixem a escola de lado. Se conectem à família de vocês, ao pai, à mãe, a avó, o vô, o tio, a madrinha, os irmãos, e se conectem à escola de vocês também. Porque não é só o futuro de vocês. Quando a gente fala no futuro de vocês, a gente fala no futuro de Criciúma, a gente fala no futuro de Santa Catarina, que é o nosso estado, a gente fala no futuro do Brasil, que é o nosso país. E esse é o maior patrimônio que nós temos. Com o nome de cada um de vocês. E que vai recarregar o nome de vocês é a educação, é a escola e a família. Só para concluir, na minha época, quando eu estava na idade de vocês, e eu ia para a escola, eu não tinha internet. E nem imaginava que a internet seria um dia inventada. Eu não tinha celular. Eu nunca imaginei que um dia existiria o celular. Eu não tinha nenhum tipo de jogo eletrônico. Eu nunca imaginei
que as minhas filhas iriam para o celular e ficar jogando direto e aprendendo também via internet. Nunca imaginei que isso tem. Vocês têm essa oportunidade. E aí, quando a gente fala em escola, Roseli, quando a gente fala em escola, doutora Janice, a gente tem que ter uma boa escola preparada para atraí-los, conectá-los. Porque essa rapaziada de hoje, eles têm que falar inglês. Essa rapaziada de hoje, eles têm que ter tecnologia na sala de aula. Porque a sala de aula e a escola tem que ser atraente. E eu tenho certeza que a Roseli, o prefeito Clésio Salvaro, a prefeitura de Criciúma, está nesse caminho, que é muito bom para Criciúma, é muito bom para vocês. Mas boa tarde. Muito obrigado, vice-prefeito. Ouviremos agora o vice-presidente da Câmara de Vereadores do município de Criciúma, nesse ato representando o presidente Miri D'Agostin, vereador pastor Jair Augusto Alexandre. Boa tarde a todas as crianças. Quero também cumprimentar aqui o deputado estadual, Sérgio Mota, meu irmão. Quero cumprimentar aqui a juíza, doutora Janice, o vice-prefeito da cidade, Ricardo Fabres, representando o prefeito Clésio Salvaro. Quero cumprimentar aqui a presidente em exercício da Câmara Mirim, a Heloísa. Quero cumprimentar a Roseli, secretária, Paulo César, secretário social, e cumprimentar meu irmão também, vereador Aldinei Potelec, cumprimentar os vereadores aqui presentes, Salésio Lima, Ademiro Norato, Edson Luiz do Nascimento, conhecido como Paiol, cumprimentar o diretor da Câmara, Sérgio Pacheco, cumprimentar todas as autoridades, a Silvia lá, do bairro da Juventude, e dizer algo importante nesse tema que é tão singular, que é o trabalho infantil. Ouvimos aqui vários depoimentos a respeito desse tema, e eu creio que nós fizemos a Câmara de Vereadores, nesse período de 2 anos e meio, nós temos procurado ser olhos e ouvidos do cidadão, principalmente na área da criança, nas escolas. Nós procuramos desenvolver projetos dentro da Câmara de Vereadores. Um dos projetos foi citado pelo prefeito na época, presidente da Câmara, que é a Câmara Mirim, que sem dúvida nenhuma ensina a essas crianças a saberem os seus direitos, a sua postura como cidadão. E sem muita demora, nós da Câmara de Vereadores, foi citado pela Fernando aqui, o trabalho, infelizmente, sendo contratado crianças, e nós fizemos uma pesquisa, doutora, em Criciúma, de dependentes químicos aqui em nosso município. E nessa pesquisa, o Instituto que fez para nós, nos leva a ter um trabalho mais focado, justamente nessa faixa etária, nas crianças, porque os dependentes químicos começam muito cedo nesse mundo. Eles começam a partir dos 8 anos de idade. E nós já temos dependentes químicos com 8, 9 anos de idade em nosso município. E o nosso município, graças a Deus, é um município que nós podemos dizer que somos privilegiados pelo número de parques que nós temos na nossa cidade. Como o Paulo PC colocou ali, a área de lazer nós temos aqui na cidade. Nós temos uma escola pública de excelência também, foi citado agora nas Olimpíadas que teve em outros países. Sempre a escola aqui no município de Criciúma recebe os seus prêmios. Então nós temos um ensino de excelência no nosso município. Parabenizo a Roseli como secretária de Educação. Então nós estamos no caminho, eu acredito, no caminho correto. Enfrentar o trabalho infantil é dar oportunidade em áreas de lazer, uma boa educação e gerar, eu acredito, um desenvolvimento maior em nosso município, para que não as crianças trabalhem, mas para que os nossos jovens, os nossos adultos possam ter um trabalho, e eles trabalhando, com certeza, nós vamos ter mais igualdade social, não só aqui em Criciúma, mas em todo o território nacional, como nós estamos trabalhando no estado de Santa Catarina, deputado Sérgio Mota. A desigualdade social tem levado isso, muitas vezes, o contrato de criança, infelizmente,
para o trabalho, para ajudar no custo da sua casa, da sua família, do seu pai, da sua mãe. Não que seja este o desejo, muitas vezes, do pai e da mãe, mas em virtude até da situação financeira no qual essa família vive. Então, nós do poder público temos essa sublime tarefa de trazer o desenvolvimento, não só em nossa cidade, mas em nosso estado, para gerar igualdade social no nosso estado e no nosso município. Parabenizo aqui o deputado Sérgio Mota, o TRE, através da doutora juíza Janice, e a Secretaria Social e de Educação também, por todo esse envolvimento, e temos certeza que nós estamos no caminho certo. Crianças, shalom a todos vocês. Shalom significa paz, que vocês possam percorrer esse caminho de paz, sempre submisso e obediente aos pais de vocês, honrando os pais de vocês. Com isso, vocês vão trazer muitos anos de vida a vocês e a toda a sua geração. Obrigado a todos. Bom, lembrando aos integrantes da Câmara Mirim, que após o encerramento dessa sessão, vocês devem permanecer, porque na sequência tem sessão ordinária do projeto Câmara Mirim. Bom, queremos informar a todos que a Mostra Catarinense de Desenhos Infantis, Criança Não Trabalha, Lugar de Criança na Escola, estará aberta à visitação pública na Prefeitura de Criciúma, das 8 às 17 horas. Então, todos estão convidados para conhecer de perto esse belíssimo trabalho. Antes de encerrarmos esta sessão especial, convidamos a todos para acompanhar um vídeo que fala sobre o projeto Câmara Mirim. Aproveitamos para reforçar que o projeto está com inscrições abertas para a próxima edição e as eleições deste ano ocorrem no mês de novembro. Professores e diretores podem entrar em contato com o Legislativo de Criciúma para mais informações. Nesse instante, então, vamos acompanhar ao vídeo que fala do projeto Câmara Mirim, desenvolvido pelo Legislativo de Criciúma. Conscientizar sobre a importância dos direitos e deveres do cidadão e incentivar o interesse pela política é fundamental para a construção da cidadania. O vereador é o representante político mais próximo da população e tem o dever de observar e expor as necessidades e demandas da comunidade. Por isso, é tão importante a aproximação entre o cidadão e o poder legislativo municipal. Dados recentes revelam o desinteresse de grande parte dos jovens pela política. Nos mais de 5.000 municípios brasileiros, apenas 137 elegeram prefeitos com menos de 30 anos de idade na última eleição. Além disso, de aproximadamente 56.800 vereadores, apenas 4.300 foram eleitos pela primeira vez em 2016. Buscando promover a integração entre a Câmara e a escola, estimular o espírito de liderança e contribuir para a participação política dos jovens, o Legislativo Municipal de Criciúma, desde 2015, desenvolve o projeto Câmara Mirim. Todas as escolas das redes pública e particular podem inscrever-se no projeto e indicar candidatos para disputarem a uma vaga. A escolha acontece de forma democrática por meio de eleições realizadas nas escolas inscritas. Os alunos eleitos nas 16 escolas que obtiverem a maior participação farão parte da Câmara Mirim. A 17ª vaga é destinada a um estudante com deficiência, indicado pela instituição com maior percentual de participação nas eleições. Para que possam estar preparados para o mandato, os 17 escolhidos participam de palestras e treinamentos, onde aprendem sobre o papel do Poder Legislativo Municipal. Após o treinamento, acontece a cerimônia de diplomação e posse dos eleitos. Nesta cerimônia, os vereadores mirins empossados ainda elegem a mesa diretora, escolhendo entre os eleitos presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário.
Durante o mandato de um ano legislativo, os mirins participam mensalmente de reuniões, onde podem apresentar suas propostas e defender suas ideias. É de responsabilidade dos vereadores mirins fiscalizar o prefeito no cumprimento das leis e apresentar as necessidades da comunidade escolar ou do bairro onde vivem, podendo assim fazer sugestões e questionamentos ao prefeito. Durante o mandato, os vereadores mirins participam de uma série de atividades. Tradicionalmente, os parlamentares mirins de Criciúma se juntam a outras centenas de representantes mirins de todo o estado no Encontro Estadual de Vereadores Mirins, realizado anualmente na Alesc. Se você possui vontade de aprender e fazer a diferença, essa é a sua chance. Venha para a Câmara Municipal de Criciúma lutar por melhorias para a sua escola e para a sua comunidade. Para finalizar oficialmente essa sessão, eu passo a palavra à presidente em exercício da Câmara de Vereadores Mirim, a Heloísa Belloli, para que possa encerrar os trabalhos. Cumprido todos os atos e formalidades, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão especial de abertura da Mostra Catarinense de Desenhos Infantis. Criança não trabalha, lugar de criança na escola. Em seguida, teremos a sessão ordinária Mirim. Boa tarde a todos. Muito obrigado a todos pela presença, uma ótima tarde.